Rapaziada, o Botafogo nos obriga a beber, literalmente, tá? Resumão Brown Fogo tomado por uma notícia, tá bom? Vai ser o último vídeo aqui do canal no dia, a gente continua com um vídeo amanhã de manhã, tá? Ou uma live, né? Enfim. Vamos falar aqui um pouco sobre Herisson podendo jogar pelo Estoril de Portugal, ainda nessa janela que fechou para jogadores virem para o Brasil, mas não fechou lá em Portugal para contratar atletas. Ou seja, o Herisson recebeu uma proposta, o Botafogo recebeu uma proposta pelo Herisson do Estoril de Portugal, por empréstimo, e está abrindo negociações para que isso aconteça. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Primeiro que é uma pena, assim, essa notícia ela ter surgido nessa sexta-feira, faltando menos de 2 dias para o clássico contra o Flamengo. Eu acho que é uma notícia que ela pode inflamar os ânimos negativamente para conturbar ainda mais o ambiente para o clássico. Tá? Tudo bem que ele não ia jogar. E uma única coisa antes da gente começar aqui, né, cara? Migué do Herisson, não tem nada de Migué. O Herisson está lesionado. O Herisson está com uma lesão. 2, na verdade. Ele está com problema nas costas e no tornozelo. Então não tem nada de Migué. Tá? Dou a minha palavra de que não existe nada de Migué. O Herisson, mesmo que não tivesse surgido nada sobre Estoril, o Herisson não jogaria diante do Flamengo. Assim como o Tiquinho também não vai jogar, como o Matheus não vai jogar. Só o Júnior Santos vai estar disponível. É justamente nisso que eu me apego para falar algumas coisas. Vamos lá, gente. Notícia do Thiago Franklin, do canal do TF. Ele trouxe no seu canal no YouTube que o Estoril de Portugal fez uma proposta para o Botafogo pelo Herisson e o Botafogo abriu as negociações. Tá? Deu detalhes de que as conversas elas estavam caminhando para o entendimento. E aí vem uma notícia também do GE, tá? Informações adicionais da Renata de Medeiros lá no GE. No título fala que o Botafogo deve emprestar, né? Basicamente fala que o Botafogo deve emprestar o atleta para o Estoril de Portugal. E no subtítulo vem o mais, talvez, importante para a gente já começar a se entender algumas questões, tá? De que o clube vê com bons olhos dar rodagem ao atleta em outros ares, tá? Eu discordo completamente, tá? Já começo por aqui, tá bom? Mas a gente já tem uma informação, um ponto central para já começar a trocar uma ideia sobre isso, certo? Eu já tinha falado que nos moldes, né, que estava se desenhando o negócio, eu considerava assim, eu falei lá no meu Twitter que era inaceitável isso, e que eu não via nenhum cenário em que eu considerasse, realmente tem razão, faz sentido, eu não vejo e continuo não vendo, tá? Mas é importante a gente também se basear em algumas questões para poder entender o que de fato está acontecendo. E qual que é a situação? Parece estar pesando também a vontade do atleta, e não é só a vontade do atleta em sair do Botafogo, mas vendo uma forte concorrência chegando e muita gente brigando por pouco espaço na camisa 9. Certo? No sistema de jogo do Castro, o homem espetado, o homem que vai jogar como referência é só um. Né? Nesse 4-3-3, só um atua mais espetado. E você já tem o Júnior Santos que chegou, o Tiquinho Soares, o Matheus Nascimento e obviamente tem o Herisson. Certo? Só que agora, independente da vontade do atleta, se isso realmente foi primordial, o Botafogo acabou de fazer um investimento no jogador, o Botafogo acabou de aumentar o salário dele, o Botafogo acabou de efetuar a compra definitiva do atleta e estendeu o contrato dele. Aí na primeira oportunidade vai se desfazer do cara por empréstimo. Tá? Não sei se esse empréstimo vai ser remunerado, se vai ter opção de compra, né? Assim, sei lá, obrigatoriedade de compra, mas pelo visto não, né? Porque aparentemente ele volta, já que o objetivo do Botafogo é dar rodagem para o jogador. E se o objetivo é dar rodagem, e o atleta também quer ir, talvez o próprio Luiz Castro já não esteja querendo contar muito com o jogador. Tá? Isso é uma coisa que eu já falei aqui e vou repetir. Luiz Castro, dentro do departamento de futebol, nesses aspectos de liberar jogador, querer jogador, contratar, se desfazer, ele tem mais autonomia do que o Mazuco. O Mazuco, ele é o diretor executivo, o próprio Textor diz isso. O Luiz Castro é o sócio dele no projeto. Ou seja,
Se o Erisson se o Botafogo tá se desfazendo do Erisson, e o Botafogo tá aceitando abrir conversas com o Estoril de Portugal, é porque na cabeça do Luiz Castro o Erisson não é mais prioridade com a chegada do Tiquinho, do Júnior Santos, e com a manutenção do Matheus Nascimento. O que eu sou totalmente contra, tá? Pra mim o Erisson é o artilheiro do Botafogo com 15 gols na temporada, tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. Aí no primeiro momento de oscilação, que na minha opinião tem muito a ver com a lesão dele, já coloca o cara pra escanteio e vai emprestar o cara, né? Desculpa, cara, mas eu sou totalmente contra isso. Uma prerrogativa, inclusive, usada pelo Textor, é de que ele não contratou nenhum craque, badalada, mas ele estava formando um elenco, certo? Aí o Botafogo contrata o Danilo Barbosa, que é um primeiro volante, e se desfaz do Oyama, que é um reserva para jogar como primeiro volante. Apesar de não vir uma grande fase, é um reserva, certo? Vamos dizer, já falei isso várias vezes aqui, Danilo Barbosa se machuca, o Tietchan tá suspenso. Quem vai fazer o primeiro volante? Improvisa. Né? Mesma coisa que tá acontecendo no ataque, cara. Tiquinho chegou com uma contusão, né, muscular na coxa. Matheus Nascimento tá lesionado. Erisson vai embora. Vamos dizer que o Júnior Soares, né, o Júnior Santos, bate na madeira, mas vamos dizer que ele acontece alguma coisa com ele, pega a virose. E aí? Vai o Daniel Bahia? Né? Vai o Luiz Henrique de falso 9? Não dá pra entender, cara. Né? Se a nossa prerrogativa putz, cara, estamos contratando pra fomentar o elenco, né, e fortificar a nossa base de elenco, e aí? Bruno, mas são 4 centroavantes. Cara, né, o Júnior Santos não é um centroavante, ele é um jogador, ele é um atacante, né, de mobilidade, certo? Eu não vejo sentido em como chegaram novos jogadores você se desfazer do atual artilheiro da temporada do Botafogo. Não vejo o menor sentido nisso. Menor sentido. Certo? Pode contar a vontade do atleta. Novos jogadores chegaram. Quer dar visibilidade ao atleta. Inclusive, parece que a boa relação entre os investidores do Estoril com o John Textor, que é uma relação ali envolvendo até o Crystal Palace, podem facilitar esse negócio. Desculpa, cara, eu particularmente sou contra. Respeito a ideia, mas tem que dar rodagem pro jogador, ele vai ter que ter minutagem. Entendo que é difícil você montar um elenco em que você tenha que ficar dividindo minutagem o tempo inteiro, mas é para isso que o Botafogo tem que ter elenco. Ainda mais com o número exacerbado de lesionados que o Botafogo tem, certo? Aí o Botafogo vai se desfazer do seu artilheiro da temporada no momento em que ele vai ter que mostrar serviço, né? Foi justamente no momento em que ele teve que mostrar serviço que ele assumiu a titularidade, cara. O Erisson, ele não começou como titular na temporada. Quem começou como titular na temporada foi o Matheus Nascimento no Campeonato Carioca. O Erisson entrava, gol. Foi ganhando a posição, disputando com o Matheus, virou titular. Chegou o Tiquinho, naturalmente seria o titular. Tem o Júnior Soares, Tiquinho Soares e o Júnior Santos. Tô confundindo. O Júnior Soares é o do Corinthians. Naturalmente esse cara ia quebrar o pau também pra tentar conquistar a vaga, cara. Né? Eu não sei se o Castro tava escanteando um pouco o cara no treinamento, se ele não tava sendo tão utilizado. Enfim, é uma pena. Eu sinceramente, eu lamento. Eu acho que a ideia do Botafogo é fortificar um elenco, se desfazer do seu artilheiro nessa primeira janela em que você traz mais reforços. Nessa primeira janela cheia que o Textor tem, é um erro, na minha opinião, sabe? E eu não vejo sentido, eu não consigo concordar. Sentido até tem, mas eu não vejo modo nenhum que eu concorde, né, com essa atitude e essa abertura de negociação do Botafogo, tá? É uma abertura de negociação, não necessariamente isso vai acontecer, mas é bem provável que aconteça. Tá, eu acho que pelo feeling que eu tenho, com as pessoas com quem eu conversei, é bem provável que essa negociação aconteça e eu discordo. Erisson é jogador do Botafogo, independente de terem chegado novos atletas para disputar a posição, uma suposta vontade do jogador de atuar em outro lugar para que ele possa ser o titular absoluto e lá ele também talvez encontre concorrência, né? Eu honestamente continuo achando que o Erisson deveria ficar no Botafogo, certo? E tomara que essa notícia ela não prejudique, né, o clima para o clássico contra o Flamengo, certo? Essa é a minha visão, certo? Virada de chave, depois a gente vê isso e vamos para esse foco, para esse jogo que é tão importante contra o Flamengo no domingo. Valeu? Um
Um abraço, quero saber a opinião de vocês. Fui.